Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodLis, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou a Oriana e esse é o 14º episódio da série Les em Foco. E eu sou a Ivana, e hoje a gente está novamente aqui com o professor Carlos Vian, que já veio no último episódio, mas dessa vez com os alunos Pedro, Guilherme e Gustavo, para falar sobre o painel econômico, mais um grupo de extensão aqui da Exalc. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodLis, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia. E hoje a gente está aqui com o professor Carlos Vian, que veio aqui com a gente da última vez, no último episódio, e com os alunos Pedro, Guilherme e Gustavo, que fazem parte do painel econômico e também coordenam os boletins. Pedro, Gustavo e Guilherme, professor Carlos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodLis. E para começar, como o professor já é um conhecido nosso aqui, a gente pede que vocês se apresentem, né? Falem o nome de vocês, o ano que vocês estão e o curso, por favor. Bom, sou Silvano Pedro, estou no 4º ano de Economia. E o que mais? E o curso, que é Economia, que já falou. Eu sou o Guilherme, eu também estou no 4º ano de Ciências Econômicas. Eu sou o Gustavo, também faço Economia, estou no meu último semestre de Ciências Econômicas. Perfeito, gente. E professor, para começar, você pode explicar para a gente o que é o painel econômico? O painel econômico foi uma iniciativa para adequar um pouco as atividades que a gente já fazia às novas exigências de extensão da USP, né, que foram surgindo a partir dos 2 últimos anos aí, com a questão da curricularização da extensão, de algumas exigências, e também outros grupos que a gente tinha passaram a ter uma certa dificuldade em ser reconhecidos como de extensão, que também tinha um aspecto bastante forte em termos de pesquisa. Então a ideia foi criar um grupo novo, né, com esse nome, Painel Econômico, e dedicado a ter um gerenciamento principalmente de atividades que a gente já exercia, que envolvem o Boletim de Conjuntura da Indústria e o Índice da Cesta Básica de Piracicaba. São atividades de extensão aí bastante relevantes. Então, esses 2 projetos eles estão agora na alçada do grupo chamado Painel Econômico, e o objetivo é fazer a tabulação, a redação desses boletins, a divulgação desses boletins individualmente, e nós estamos num processo de estruturação das redes sociais para criar conteúdo aí para Instagram, LinkedIn, né, divulgar isso de uma forma mais ampla. Que hoje a gente faz uma divulgação um pouco mais voltada para a imprensa. A gente, com o boletim fechado, a gente tem alguns canais e parceiros na imprensa, em que a gente manda os boletins e eles fazem reportagens. Então, rotineiramente a gente está na imprensa regional, com dados aí desses trabalhos que a gente faz. E professor, você pode explicar um pouco mais para a gente o que motivou a criação do painel econômico dentro do LES? Foi alguma coisa que você percebeu que faltava nas aulas para os alunos de economia, uma prática que você achou que precisava ser feita para eles? Eu sempre gostei muito de conjuntura, Então é uma prática, uma atividade que eu sempre faço, inclusive em sala, né, de tentar motivar os alunos a olharem para a conjuntura econômica, olhar para jornais e para esse tipo de situação. E a criação desses boletins veio um pouco nesse sentido, né, de também treinar os alunos, né, para não só terem o acesso a analisar, mas também a gerar conteúdo de conjuntura econômica, né, e a gente poder divulgar esses conteúdos, que é uma coisa extremamente importante. E algo que eu acho que é muito importante hoje no mercado, que a gente nem sempre o economista só trabalha com séries de dados e estatísticas que já estão prontas. A gente tem que, às vezes, trabalhar com informações mais pontuais, dispersas, e saber agregar essas informações e fazer análise. Então, isso foi importante. E no caso, especificamente do Índice da Cesta Básica, foi um projeto que, de uma certa forma, a gente herdou, que é um projeto que já tem mais de 20 anos, ele passou até por diferentes grupos, né, nessa jornada, e foi durante muito tempo coordenado pelo professor Ricardo Shirota. Depois que ele se aposentou,
o projeto foi sendo descontinuado, nós tivemos também a questão da pandemia, e após a pandemia a gente assumiu esse projeto, né, e estamos tocando até agora, que é um projeto que visa difundir para a população aí uma estimativa, não podemos dizer que é um cálculo, né, que é uma estimativa de como está o custo de vida das famílias em Piracicaba. E professor, como essa visão crítica da realidade econômica atual, assim, principalmente no Brasil, é trabalhada na prática com esses alunos no grupo? Então, sempre a ideia é não só fazer a descrição dos resultados e dos dados que a gente está trabalhando, mas tentar entender o porquê. Né? Esse é sempre um grande desafio. Nem sempre a gente consegue, mas a ideia é sempre essa, né? Que a gente consiga trazer a descrição daquilo que a gente está coletando, das informações, qual que é o comportamento das variáveis, mas também trazer uma análise, né? Que eles consigam fazer uma análise do que está determinando e principalmente do que pode ser um reflexo da situação que está acontecendo. Então isso acho que está no dia a dia da dinâmica. Você pergunta, né? E aí, explica. É sempre nessa linha. E, caso algum dos meninos queiram responder essa pergunta agora, qual a diferença que vocês veem entre aprender economia na sala de aula e analisar a economia dentro do painel? Olha, para encaixar com o que o professor comenta sobre essa questão dessa análise crítica e da conjuntura, é exatamente isso. Assim, eu coordeno a parte do boletim da indústria e é muita situação diferente que não tem como você abordar em sala de aula. Então, por exemplo, eu gosto muito de entender como as coisas funcionam, a economia para mim é exatamente isso, e assim, a gente não trabalha com agro, mas para usar o exemplo, uma quebra de safra é economia, uma guerra é economia, eu acompanho muita parte dos metais no boletim, então, poxa, um país decidiu que ele vai restringir as cotas de exportação de algum metal, cobre, estanho, enfim, isso é economia, impacta não só esse país, mas impacta a cadeia de produção inteira. Então, essa pluralidade mesmo de situações que é muito difícil de você abarcar todas dentro de sala de aula, né? Realmente é na prática e desenvolvendo esse senso crítico de tentar conectar os pontos, sabe? Perfeito. E como funciona na prática, né, esse processo da produção dos boletins? Assim, vocês interpretam os dados, as notícias, como que vocês fazem? Um pouco dos dois, na verdade. A gente tem uma série, alguns dados fixos, eles sempre estão lá e a gente atualiza eles em todas as versões do boletim e busca explicar, né, o que aconteceu entre uma alteração e outra, e também sempre que tem alguma notícia assim, que seja relevante, que encaixe muito bem com alguma variação que teve dentro daquela edição, a gente busca incluir também. Então são as duas coisas, tratar tanto com as notícias, essas coisas mais pontuais e séries de dados. Legal. E você falou até que você coordena uma parte do painel. Conta pra gente, né, não necessariamente só você, mas como funciona o grupo, como é a estrutura, quantas pessoas participam hoje, se existe, né, mais divisão de funções, responsabilidades, como é que é o dia a dia de vocês? Então, na parte do boletim hoje, depois o Gustavo pode falar pelo índice da cesta básica, mas no boletim hoje a gente tem cerca de 6 pessoas, mais ou menos. As separações, assim, mais na área que cada um pesquisa, as informações que cada um vai atrás. Hoje, como o professor comentou, a gente está tentando desenvolver as redes sociais, então tem alguns dos participantes também está mais focado nessa parte de desenvolver, entender que tipo de conteúdo que a gente pode publicar e principalmente como que a gente chega mais próximo do aluno mesmo, da Exalc, porque até então era uma coisa mais focada na imprensa e no empresário. Então tem essa separação, basicamente pelo tema, conteúdo, e agora, mais recentemente, essa parte de quem está mais responsável pelas redes sociais. Sobre o índice da cesta básica. Então, sobre o índice, bem nessa linha que o professor falou de que nós construímos uma série do zero. Então, nós não temos disponível para pesquisa uma série de dados de preço de varejo aqui em Piracicaba. Então, nós criamos essa série com base em coletas que são feitas seguindo a metodologia do PROCON, DIESE,
de São Paulo, em que nós fazemos basicamente uma divisão de coletas na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então, durante a semana tem dia sim, dia não coleta, em que nós nos dividimos para pegar os preços dos supermercados que são tanto atacados como varejistas, né? E nós coletamos esse preço ao longo do mês, então nós temos um rol aí de 10 supermercados, sendo 9 coletas online e uma coleta presencial. Antes era apenas em formato presencial, mas enfim, com a evolução dos marketplaces e a criação desses sites para venda que praticamente todo supermercado grande hoje tem, existe essa possibilidade da coleta online. Então, ao longo do mês, esse é o nosso grande trabalho, né? Então, a gente tem mais ou menos, assim como o de conjuntura industrial, por volta de 6 membros. E aí, no fechamento do mês, o que nós fazemos é pegar esses preços que nós coletamos de 50 produtos diferentes da cesta básica, que são divididos nas categorias de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. E aí nós fazemos textos, né, redações sobre as variações anuais e mensais em relação ao boletim anterior que nós publicamos, né? Então nós pegamos essas principais variações, não só as variações percentuais, porque a gente pode acabar caindo no erro de até a gente brinca que o preço do alho. O preço do alho é R$30 por quilo. É óbvio que se você tiver uma variação de R$10 no quilo de um mês para o outro, e você vê isso, o alho sempre vai estar, por exemplo, entre os produtos do item de alimentação que mais variam, mas o que você compra de alho em um mês não se compara e nem tem o mesmo peso para a cesta básica, como, por exemplo, a carne, o leite, o café, ovos, enfim. Então, nós tentamos ponderar essas análises estatísticas e de redação, não só considerando as variações brutas, mas também o peso desses produtos para o consumidor durante o mês. E aí nós fazemos essa redação comparativa. Além de essa coleta, como eu falei, mês a mês, a gente tem as nossas coletas especiais, que são 3 durante o ano, que são a coleta da Páscoa, que inclusive começou agora, a coleta da festa junina e a do Natal. Então nós fazemos essas 3 coletas, na verdade são 6, se você for parar para pensar, porque nós fazemos do mês que antecede a festividade e o mês em que acontece a festividade em si, para a gente também ter uma variação mensal. Então é todo um trabalho de construção de série, em que a gente faz as coletas e ao mesmo tempo faz os textos. Então o trabalho de todo membro do índice é essa análise estatística, a coleta e também essa análise de redação. Então, basicamente, essa é a divisão que a gente tem hoje. Além de, claro, a gente está desenvolvendo uma maneira mais, como é que eu posso dizer, didática e mais uma cara um pouco melhor para o público em geral, porque esses dados eles são úteis ao consumidor, então a gente não pode ficar conversando só com a academia e com a imprensa, né? Esses boletins que a gente publica, eles comumente são lançados pelo G1 Piracicaba e região, então eles têm uma relevância muito grande para a tomada de decisão de agentes econômicos, mas a gente quer conversar um pouco mais, e esse é o nosso objetivo, de conversar mais com o consumidor em si, né, para a gente mostrar qual a capacidade de poder de compra do Piracicabano em relação a outras capitais, né, principalmente São Paulo, enfim, as capitais do Centro-Sul, além das cidades mais importantes do interior de São Paulo. Então nós fazemos esse trabalho conjunto também, que não é, assim, nós fazemos o de Piracicaba, mas tem outras equipes que fazem de outros municípios do Brasil, né? Então essa comparação é sempre muito importante. E uma dúvida que eu fiquei, você falando da Páscoa, vocês fazem essa análise na Páscoa exatamente por conta da festividade, no caso dos ovos, por exemplo, ou num geral, só por conta de ser uma época de festividade, assim? Essas festividades, elas geram um aumento de demanda expressiva por determinados tipos de alimentos, né? Então, por exemplo, na Páscoa, você não vai ter só, obviamente, os ovos de Páscoa, a gente coleta diversos tipos, né, pesos, de chocolate em barra, enfim, mas também do bacalhau, de outras carnes, azeite. A gente considera tudo aquilo que é feito na Semana Santa também de refeição, de ceia. Da mesma maneira, na festa junina, a gente coleta preços
de doces típicos, de, enfim, legumes que são usados naquele período. E assim como no Natal, a gente também coleta preços de aves natalinas, né? Chester, peru, enfim, tender, e outros alimentos que são típicos da culinária brasileira festiva daquele período em específico. Que interessante. E além dos relatórios, né, dos boletins que vocês fazem alguma apresentação, assim, para Exalc ou para pessoas de fora? E como que funciona a divulgação de vocês? Que o professor falou que vocês estão querendo entrar no Instagram também, né, fazer mais divulgação. Como que tem funcionado, assim? Acho que é melhor você. Então, a divulgação em geral, ela se dá via imprensa. Então, como eu falei, a gente tem esse contato, né, com o G1 Piracicaba e região, em que, é claro que eles usam uma matéria um pouco mais destacada. O vilão desse mês da Páscoa é tal. Mas a gente sempre passa todos os boletins para eles, né? A gente também faz análises específicas que eles pedem em relação a outros anos, para eles terem uma noção um pouco melhor de comparação percentual. Mas a nossa divulgação, ela se dá de fato, né? A nossa ponta de lança é a imprensa hoje em dia. Por isso que nós temos buscado cada vez mais, por nós mesmos, conseguir divulgar de maneira mais didática, não só aqui para a comunidade da Exalc, mas também para qualquer consumidor que queira entender qual que é a variação de preços, né? Porque você não tem só a variação percentual, mas você tem ali uma explicação econômica, por mais que seja até breve e mais descritiva do que indo a fundo na estratégia. A gente não consegue entrar dentro do supermercado e entender de fato o motivo da variação de preço. Nem sempre é algo tão, como é que eu posso dizer, tão concatenado, assim, acontece um aumento de custo de produção de tal commodity, ou acontece uma guerra, no mês seguinte vai haver um aumento de preço ou diminuição. Não necessariamente assim, é uma questão muito mais difícil no caso dos supermercados varejistas, porque eles têm uma estratégia de venda um pouco diferente de, por exemplo, os produtores, né, que estão bem mais lá atrás na cadeia de comercialização. Mas a gente tenta também entender qual é a sensibilidade, né? Na hora de fazer os relatórios, a gente também lê muito do que o CPE escreve, porque estamos dentro dele, obviamente, mas em relação às outras equipes que produzem textos informativos, né, que são muito úteis para a gente. Então, o nosso objetivo é também mostrar para o consumidor de uma maneira bem prática qual é o motivo de ele, por exemplo, estar pagando mais no preço da carne, e de, enfim, alimentos que são mais comuns, ou produtos de higiene pessoal, enfim. Então a gente tem tentado fazer essa comunicação mais direta. Legal. E meninos, pensando que a gente está em época de novos ingressantes aqui na faculdade, por que escolher entrar no painel econômico? Eu acho que principalmente a escolha eu diria que o grupo ele tem um foco muito mais disperso do que qualquer outro grupo na Exalc tem, né? Apesar de ter o CPE que ele acompanha ali a indústria da agropecuária, eu acho que o que a gente faz nenhum outro grupo faz no questão que a gente atinge, que é a própria indústria de transformação, e etc. E basicamente o algo que a gente trabalha. Eu acho que é o único grupo que você vai conseguir trabalhar bem a indústria, de uma forma muito profissional, eu diria. Os meninos podem até dizer como que tudo feito a questão do tratamento de dados. E eu acho que eu focaria nisso, questão de ser algo mais particular que nenhum outro grupo tem. Um foco na indústria, muito mais na indústria do que provavelmente no agro. Vai ter, como ele falou, um certo entrelaçamento nos assuntos, mas eu acho que isso só tem aqui. E você já tinha esse interesse por análise econômica, ou isso surgiu dentro do grupo? Análise econômica? Nesse sentido que vocês fazem, olhando mais para a indústria, até pensando que a gente está na faculdade que é mais forte no agro, isso tipo... Você já tinha esse interesse em outras áreas, ou surgiu dentro do painel? Eu acho que posso falar por mim, vai depender muito das respostas dele, mas eu sempre tive interesse por indústria no geral, né? Uhum. Apesar de eu estar na Exalc, eu nunca tive tanto interesse assim por agro. Eu sou mais Piracicabano muito mais por conta disso que eu escolhi o curso. E eu sou um dos fatos de eu ter me interessado muito mais pelo boletim. Antes mesmo de entrar na Exalc, eu já tinha esse interesse, por entender como que funcionava e tudo mais. E às vezes, assim, entrando no curso, você não consegue achar tanto
tanto caminho para aprender isso, mas eu acho que na aula o professor Vian vai encaminhando mais para esse lado. Eu acho que é isso. Perfeito. E meninos, também o que mudou na forma como vocês enxergam a economia no geral depois de entrar no painel? Assim, vocês passaram a acompanhar mais o cenário econômico, notícias, indicadores? O que mudou para vocês? Olha, para mim foi exatamente isso, até comentando porque o ingressante se interessaria para entrar no painel econômico, porque eu lembro que quando eu entrei, eu pensava assim, pô, é muita informação que eu tenho que acompanhar, sabe? Eu achava interessante quem estava muito antenado, mas eu não sabia por onde começar. E para mim, o boletim funciona muito bem nessa parte, porque eu tenho um direcionamento, um norte, alguma coisa para pesquisar e entender o que está acontecendo. Então, funciona dessa forma para mim. Hoje eu acredito que eu tenho esse meio de me informar, de estar atualizado sobre o que acontece. E tinha mais alguma parte na pergunta? Desculpa. Mas é basicamente isso. Como vocês passaram a acompanhar o cenário econômico depois de entrar no grupo, sim. Sim. Passei a acompanhar realmente redigindo o boletim, pesquisando para ele, informando ele. Considero que dentro ali tem muita informação importante. Basicamente cobre a maioria dos frontes que eu, como aspirante, né, economista, me interessaria e achei importante de acompanhar. Legal. E professor, o painel ele trabalha com a conjuntura econômica, como você já falou, então como que o senhor conseguiu ensinar, né, os alunos a interpretar esse cenário econômico de forma mais estruturada dentro do painel? Foi um trabalho contínuo aí, acho que ao longo do tempo, né, usando, no início, nas primeiras turmas, a gente teve alunos que já tinham alguma experiência em coletar algum tipo de informação, que antes da gente criar esse boletim teve uma prévia, acho que feita pelo PET, se não me engano, de um boletim, mas era com algumas informações um pouco diferentes, mas alguns dos primeiros integrantes vieram do PET, tinham um pouco dessa experiência de já coletar algumas informações, e a partir daí a gente foi fazendo um processo de construção do conteúdo do boletim, daquilo que a gente achava mais relevante, tem um aprendizado nesse sentido. E aí eu acho que os meninos podem falar melhor, porque acho que boa parte desse treinamento mesmo, veio do convivência deles no dia a dia, um treinando o outro, né? Quem é um pouco mais velho acaba ajudando o pessoal que está entrando. A gente teve um período em que as nossas reuniões eram mais efetivas, depois, às vezes por conta dos horários, ficam um pouco mais esparsas. Em algumas reuniões em que a gente conseguia também fazer um pouco desse treinamento, mas eu acho que hoje acaba sendo um treinamento, não tenho tanto a minha participação, né? Mas eles ensinando os novos ingressantes e a gente vai fazendo essa estrutura ao longo do tempo, né? E às vezes eu sempre faço alguns comentários, porque a versão final vem para mim, aí no fazer a correção da redação final, sempre às vezes manda um feedback de o que a gente pode corrigir, melhorar, e aí a gente vai caminhando, né? E nesse processo todo eu tenho o auxílio do Bruno, que é um egresso do nosso doutorado, que já trabalha comigo há bastante tempo, desde a época dele de graduação aqui, que também auxilia um pouco na supervisão, e ele também ajuda em alguns conteúdos do boletim. Então. E voltando um pouco para a linha de mudanças que vocês tiveram quando vocês entraram no grupo, que tipo de competências e skills vocês ganharam que não foram desenvolvidos em sala de aula? Acho que tratamento de dados, assim, principalmente, né? Você compilar os dados, você entender qual período que trata, né? Quando que ele é referente aqui, para que ele vai ser, aqui que ele está falando, transformar isso no gráfico, fazer o tabelamento e depois propriamente fazer a análise daquilo lá. Como apresentar para alguém, né? De uma maneira que faça sentido também, não seja só uma linha que sobe e desce. Exato. E também eu pontuaria que
até o porquê de entrar, né, em uma dessas equipes. Tanto o boletim de conjuntura como o índice, eles ensinam bastante sobre metodologia, que vai nessa linha de você aprender a fazer o tratamento de dados, né? Então você não aprende só a coletar, mas como coletar, quando coletar e de que maneira fazer a retirada dos outliers, né, dos valores que são talvez superestimados, porque a gente trabalha com o preço o tempo inteiro. O preço ele é uma informação econômica importante. Então, assim, a gente tem que entender que o compromisso que nós temos como estagiários, que seja, mas como membros da equipe, é entender que esse preço ele vai servir para a tomada de decisão de um agente econômico, seja para a tomada de decisão de um agente político, para a formulação de uma política econômica, ou, enfim. Então isso é muito importante, né? A gente sente um peso, num sentido bom, assim, de uma responsabilidade para com o dado que nós estamos divulgando. Isso acaba gerando um rigor técnico também, de ter pontualidade na coleta, seguir a metodologia da maneira mais fiel possível, e sempre com o auxílio do professor, né? Porque, como ele falou, a gente foi aprendendo de maneira muito ativa entre nós o processo, e chegou um momento em que as coisas ficaram, de certo modo, autossuficientes. Vamos dizer, nós todos aprendemos entre si, mas a todo momento pessoas formam e outras pessoas vão entrando. Então você tem essa mudança aí de ciclo da equipe. Então, a todo momento a gente tem que fazer esse ajuste fino de, primeiro, o estagiário, ou seja, um aluno de AX, da economia, da administração, ele passa pelo período de coleta para depois começar mostrar a sua competência na coleta, fazer os textos, fazer o fechamento da planilha, e, enfim, que são coisas um pouco mais avançadas. Então, tem toda essa gradação de responsabilidades também que é interessante, porque a gente não segue um padrão tão hierárquico, por assim dizer, comparado a alguns grupos de extensão aqui da Exalc. E eu vejo isso com bons olhos, porque a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Mas enfim, tudo tem os seus prós e contras, mas eu vejo como algo muito benéfico essa maneira como nós dividimos, meio que um trabalho bem mais colaborativo do que propriamente hierárquico, né? E você falou dessa troca de equipes, aí eu fiquei curiosa, vocês têm processo seletivo? Como que funciona a entrada no grupo? Nós não temos exatamente um processo seletivo, porque a estrutura não funciona como um grupo de extensão de fato, né? Seria mais um grupo de pesquisa ligado ao CPE, seria talvez a melhor definição. O professor pode me corrigir também. Mas, por estarmos no CPE, é claro que o CPE também tem os seus processos seletivos, mas no nosso caso, ele funciona mais por esse contato inicial, geralmente o professor tem com o aluno nas disciplinas que ele leciona, e também a demonstração de interesse dele em participar em um grupo de pesquisa. É claro que nós fazemos um tipo de análise do perfil da pessoa antes de ela entrar, né, porque às vezes são mais 2, 3 pessoas que querem, então nós fazemos uma peneira, por assim dizer, e a partir daí nós começamos a fazer o treinamento. Então não tem um processo per se, mas é claro que nós também selecionamos de certo modo. Legal. E professor, quais foram os principais desafios que você enfrentou assim na criação e consolidação do grupo? Eu acho que ao longo do tempo o desafio foi, primeiro, a conscientização dessa questão metodológica e da necessidade, né, de ter um padrão, né, porque, embora o objetivo seja criar um dado, né, e uma informação depois de extensão, né, que vai ser divulgado, como o Guilherme e o Gustavo ressaltaram, são informações relevantes que a gente não pode ter erro, né? Então a gente precisa conferir esses dados, né? Não dá para divulgar. Às vezes a gente já teve situações de sair, o boletim está quase pronto, e a gente fala, olha, tem alguma coisa errada aqui nesse preço do leite, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Ou tem alguma coisa equivocada aqui com o boletim, porque, né, por que essa série de dados não está atualizada? Então, esse sempre foi um trabalho desafiador, né, conscientizar todo mundo e cada um que estava dentro, no sentido de que é importante as entregas, é importante o momento de coleta,
né? E é importante até a comunicação, né? A gente já trabalhou bastante isso. A coleta precisa ser feita, no caso da cesta, a coleta precisa ser feita num dia específico para um determinado supermercado. Quem é responsável não pode, né? Precisa avisar alguém suprir. Então, isso foi um trabalho, e acho que é um trabalho contínuo. Hoje acontece menos, mas que foi um trabalho bastante grande no início para conscientizar todo mundo e fazer esse processo funcionar. Eu acho que um outro aspecto é com relação a essa questão de seleção, né? A gente até fez alguns movimentos no sentido de tentar fazer algo mais próximo do que os grupos fazem em geral, mas a minha percepção ao longo do tempo é que foi acabando sendo muito mais por indicação de quem já está, né? Então acho que aqui todo mundo foi mais ou menos isso, todo mundo entrou por conhecer alguém que estava no boletim, conversar, ter interesse, e aí a gente foi criando portas de entrada, né? Então, a porta de entrada primeiro às vezes via estágio, agora via a Ex, né, em que a gente tem um período ali em que a gente pode conhecer a pessoa, ver se ela realmente gosta daquilo, se ela se adapta ao processo de trabalho, e aí cada um vai passando, né, vai com o tempo tendo outras responsabilidades, né, e vai avançando. Então, acho que esses foram os principais desafios aí, em termos da condução do grupo e tudo mais. E acho que, por último, ressaltando, é um pouco, às vezes, conviver com as mudanças de regras, né, que acabam acontecendo na estrutura do que se entende por extensão, o que é extensão, o que é atividade de extensão, que, às vezes, a universidade tem um pouco desse dinamismo, né? Isso às vezes nos traz alguns desafios também. Eu acho que esse dinamismo vem acompanhado também com muitas burocracias, né? Então acompanhar é sempre um pouco complicado. E para vocês, meninos, pessoalmente falando, quais são os maiores desafios de estar nesse grupo? Um desafio muito grande acredito que talvez essa questão da análise crítica você já tem que vir meio, não no assunto em específico, mas preparado com essa habilidade de distinguir as coisas, de ler alguma coisa e entender o que está por trás, quais são tanto as causas por trás quanto os efeitos também. Demorei também um tempinho para entender a responsabilidade do que a gente faz, como o professor comentou. No caso do boletim, a gente tem esse contato com a indústria, então os indicadores de inflação, as informações que a gente traz sobre a inflação, não só a inflação do IBGE, na verdade é aquela mais comum, né, o IPCA, mas a inflação dos preços da construção civil ou de matéria-prima, enfim. E esses dados, junto com a geração de emprego, tem impacto na formação de salários em Piracicaba, na geração de empregos mesmo. Então tem toda essa questão por trás e eu, assim, particularmente, foi uma coisa que eu demorei um pouquinho de tempo para compreender e para segurar, assim, sabe? O que eu estou fazendo importa e tem um impacto. Então, acredito que seja isso. De certa forma é uma oportunidade também, a gente cria uma casca e cria mais atenção, né, no que a gente está fazendo, e eu acredito que da minha parte seja isso. Eu diria que eu acho que se ater ao tempo e a sazonalidade da publicação dos dados, eu acho que também é um desafio importante se adequar, que cada um, às vezes alguns são dia 7, alguns são quinzenais, alguns são trimestrais, alguns são bimestrais, eu acho que adequar o boletim a isso também é uma das partes mais difíceis, não só individualmente, mas como grupo. Sim. Assim, para mim, particularmente, a dificuldade sempre foram as análises em si do que propriamente a coleta. A coleta eu vejo como algo mais processual e, para mim, vai mais fácil, assim, mais tranquilo, por assim dizer. Até porque é até mais robótico, né? De certo modo, eu até tentei uma vez, professor, fazer uma programação em Python, falei que será que você consegue puxar todos os dados desse supermercado uma vez só? Não, dá para fazer. Em tese, se fizesse para todo supermercado seria possível, mas não é esse o intuito, né? Até porque não demora muito para fazer de um supermercado só. Mas a dificuldade é o que ele falou, assim, é você conseguir transformar um dado em uma informação, de fato. Você fazer essa transposição do que é um preço numa planilha para algo informativo para alguém tomar uma decisão. E entender a justificativa daquele aumento ou diminuição é o mais difícil.
Então a gente tenta sempre, como eu falei lá no começo, analisar boletins de outras equipes do CPEA para conseguir conjunturalmente entender qual o reflexo do preço, mas nem sempre a gente consegue captar o motivo de fato, né? Porque, como eu falei, a estratégia dos varejistas é muito diferente da dos atacadistas, dos produtores de fato, né? Mas eu diria que o mais difícil, pelo menos pessoalmente, é essa questão das análises, né? Não ser tão descritivo, subiu tanto, caiu tanto, isso aí qualquer um consegue falar. Agora, o porquê disso é o mais complicado. Então, eu diria que esse é o ponto crucial, assim, de dificuldade. Perfeito. E, professor, quais são os próximos passos que você vê para o painel econômico? Eu acho que agora, para esse ano, a nossa ideia é tentar consolidar algumas mudanças no boletim que a gente está fazendo da indústria. A gente pretende talvez fazer algo. A gente está fazendo algo com uma periodicidade muito grande, né, todo mês. Agora, talvez fazer uma periodicidade menor, né, ter um conteúdo talvez um pouco mais diferenciado. E eu acho que a sexta está consolidado, talvez alguns ajustes apenas nessas coletas especiais que a gente faz, né, que estamos precisando ajustar. A gente teve algumas diferenças, às vezes, de produtos de um ano para outro, precisamos consolidar um pouco melhor a metodologia, né, que a gente vem fazendo, e aprofundar essa comunicação com um público mais amplo, né, e também com o público aqui de dentro da Exalc. Eu acho que nós temos informações bastante relevantes ali que podem ser usadas até dentro de sala de aula. Esse é um trabalho agora de talvez levar isso para dentro de algumas disciplinas, não só para as minhas, mas começar, talvez com o apoio de alguns professores, começar a fazer algumas atividades usando isso em sala de aula e ter um incentivo para que os alunos também tenham esse contato, né? Por isso o objetivo agora é de achar uma forma mais estruturada e correta de usar aí as redes sociais para divulgar essa informação e trazer esse engajamento, né, dos alunos para talvez até ter mais interesse. Acho que a questão da conjuntura cada vez ela é mais importante e inclusive a gente vê muito boletim de conjuntura, às vezes de bancos ou de associações de empresas que acabam sendo uma compilação de dados. Você abre o boletim, lá tem um monte de tabela, né? Então é só uma divulgação de dados, não tem uma análise, não tem um direcionamento. Eu acho que esse é um aspecto importante do que a gente tem feito, ter um diferencial, e dessa importância da pesquisa desse tipo de dados, né? que é também eu acho que uma preparação bastante importante. Legal. E meninos, pra gente encerrar, como que vocês veem o impacto do grupo na trajetória profissional de vocês? Assim, um aprendizado? O que vocês estão levando do grupo para a trajetória profissional? Olha, foi muito bem lembrado pelo Pedro essa questão da periodicidade. Foi um desafio muito grande que a gente teve, porque, como eu comentei, cada membro ele fica responsável por uma área, e assim, o dado que ele usa, o dado que ele vai atrás pode assim, sair em N variações de data. Meu papel como coordenador é juntar tudo isso, definir como que a gente consegue divulgar os dados mais atualizados possível, sem esperar muito, mas também sem estar muito separado, ter muita separação de tempo entre um dado e outro. Então, por mais que não tenha essa questão da hierarquia, foi um processo que eu tive que desenvolver, um entendimento que eu tive que ter, e uma concordância, assim, um acordo que a gente teve que fazer, de conseguir mediar. É uma habilidade hoje que eu acredito que eu tenha desenvolvido, pelo menos parcialmente, de coordenar, de entender uma equipe, de entender um processo com várias etapas, assim, etapas de periodicidade diferente. O entendimento também do cenário, essa questão da conjuntura, parece repetitivo, mas é muito importante. Eu acredito que seja isso. Obviamente, muito provavelmente vai ter mais coisas, mas o que vem na cabeça é isso. Isso é bem lembrado, porque eu comentei que a gente não tem uma estrutura hierárquica tão parecida como os grupos de extensão,
mas naturalmente, como o professor falou, os membros mais velhos acabam, até pela enfim, maior noção dos processos, acabam ensinando os mais novos. Então, o índice provavelmente foi, na minha graduação, o primeiro momento ali que eu tive de coordenar alguém de fato, né, sobre um processo. Então, hoje estamos eu e o João Pedro como coordenadores, por assim dizer, né? Então, recentemente entrou a Marina e, enfim, eu a treinei a fazer coleta, a metodologia, e é importante esse tipo de coordenação, porque em qualquer empresa que você tiver, mesmo que seja em um cargo do funcionalismo público, você precisa ter esse momento de entrada na sua função, e em algum momento você pode sair, seja para passar, mudar de cargo, seja para sair da empresa. Então essa sucessividade, você registrar os processos e entender completamente para que você consiga promover o andamento comum daquela atividade, mesmo sem você, é importante. Então, assim, como eu falei, esse é meu último período de economia. Eu sei que se eu não estiver aqui no próximo semestre, eu sei que a Marina vai conseguir fazer isso, a Clara também, o Andrei, que são os membros mais recentes, né? Eles vão conseguir executar como tem feito com maestria. Então, é importante essa noção de que você tem que dar continuidade mesmo que você não seja parte do grupo. Isso passa também pela posição de coordenação. Eu diria que, acho que até pelo um pouco que ele falou na questão da horizontalidade do grupo, né, não tem mais uma estrutura hierárquica, eu acho que quando cada parte do passo, principalmente do boletim, né, não falo tanto da cesta básica, como cada parte é muito individualizada, você consegue ter, falando na questão das habilidades que você expõe. Além da própria prática da pesquisa, de você coletar os dados, que já é algo que eu diria que é o profissionalismo em si, de fato, né? Você tratar as coisas com uma seriedade que elas são. Eu acho que, somado isso com a própria gestão de tempo de você ter aquela individualidade, somado ao pensamento crítico que você tanto desenvolve no curso quando você se aprofunda no grupo, eu acho que esse tratamento o sentimento de tratar com algo profissional aquilo que você está fazendo, ainda mais com a autonomia que você tem da sua parte que você está fazendo do boletim, eu acho que é uma questão que é difícil ver. Geralmente você vê por ao redor do campus, às vezes o orientador é muito em cima, às vezes é algo muito mais controlado, eu diria que a liberdade, não a liberdade em si, né, mas a autonomia que você tem de trabalhar com o seu trabalho, e você ter ciência daquilo que você está fazendo, que tem que ser de qualidade, que é a sua parte, eu acho que ela valoriza muito na questão profissional. Legal. Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso episódio, então a gente queria agradecer imensamente a participação de vocês, né, terem vindo aqui e explicado como funciona o grupo, professor e meninos. Então foi muito interessante ver como o painel econômico funciona e a gente espera que vocês tenham gostado de participar. Sim. A gente aqui agradece a oportunidade de contar um pouquinho para vocês. Imensamente. Eu mesmo só tinha escutado falar, mas não fazia ideia do que vocês faziam, então foi super legal. Sim. E para você que está assistindo a gente, se ficou interessado por esse grupo, não deixe de seguir eles no Instagram, né, já que eles estão entrando nas redes sociais, painelecônomico.exalc, e não deixe de acompanhar a gente também para os próximos episódios.